Eu vou aqui rapidamente resumir uma história sobre sonhos. Ontem, meu pai, curiosamente, me chamou para almoçar com ele. E eu quase não vou na casa do meu pai, porque toda vez que a gente vai, a gente tem um embate. Talvez por personalidade, eu não sei. Mas meu pai gosta muito também de ficar cutucando, né? De dar aquela implicadazinha. E ontem ele me convidou, vem almoçar comigo, não sei o quê. Falei, pai, eu vou. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava muito calado. Aqui, minha filha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Inclusive, ele faz comida igual. Ele faz um banquete para ele sozinho. Aí eu olhei aquilo e eu não achei prato. Eu comecei a não enxergar. Eu falei, pai, tá tão estranho. Eu não achei prato. Aí, por causa de ver ele tão estranho, eu não achava as coisas. Parecia que eu estava em outra casa. Aí caiu a ficha. Falei, é o último almoço meu com ele. Porque dia 11 ele vai se casar. Por isso ele me chamou. Porque ele está sempre junto com meus irmãos, mas comigo não. Aí, aí eu até levei a vasilha, a minha intenção era vir, pegar a comida e vir embora. Ele falou, não, come aqui comigo. Aí eu sentei, peguei toda sem graça assim, se parecia que eu estava num lugar estranho. Aí sentei, peguei a vasilha, comi lá com ele. Ele começou a conversar, falar sobre a casa, sobre a casa estar à venda, que ele vai colocar placa de venda na casa, que ele vai reformar, mostrando os lugares que ele vai reformar, todo empolgado, assim, olhando assim, gente. Sabe, eu parecia uma anaconda que tinha engolido um bezerro. Falei, gente, eu com o prato na mão, a comida muito gostosa, mas não estava assim, não estava passando aqui, ó. Porque eu estava assim, gente, não tem 2 anos, minha mãe faleceu, agora meu pai vai casar, a nossa casa vai vender a casa, tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Falei, gente, quanta perda. Porque meu pai vai ir para outra família. E a gente vai ficar sozinho. Eu comecei assim, a comida não descia. E ele conversando, conversando, conversando. E eu calada, não tinha voz. Falava, gente, eu só pensando. Eu falei, isso aqui é um sonho, porque a casa do meu pai é enorme, é imensa. E aquilo ali é um sonho dele. Foi um sonho dele junto com a minha mãe, que ele construiu junto com a minha mãe. Aí ele falou assim, eu vou vender para dar parte de vocês. Porque eu não vou morar mais aqui. Independente de qualquer coisa, eu não vou morar mais aqui. Então, eu vou vender e vou dar a herança de vocês. Para mim, a herança é muito bem-vinda. Porque eu, pelos meus projetos, vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. Só que não era isso que eu queria ouvir. Eu não estou preparada para isso. Aí eu falei, gente, é muita coisa. Aí do nada vem meu pai e pergunta, por que você está clareando seu cabelo? E eu estou clareando meu cabelo justamente por causa do casamento dele. Eu estou tão despreparada psicologicamente, embora, gente, vai fazer 2 anos que minha mãe faleceu. Porque meu pai vai casar dia 11 de setembro. A minha mãe faleceu em fevereiro. Então, assim, para mim, que sou filha, eu ainda estou sofrendo com a morte da mãe, mas meu pai é viúvo. E meu pai precisa seguir em frente. Mas eu sou órfã. E eu sinto muita falta da mãe, muita falta mesmo. Então, assim, eu estava ali, eu estava digerindo aquele monte, eu estou tentando digerir aquele monte de coisa. Então, assim, aí essa mudança, ele vai e pergunta, por que você está clareando seu cabelo desse jeito? Eu falei, não, pai, eu errei a tinta. Eu errei a tinta, mas eu não errei a tinta. É porque, na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente para eu tentar, para eu chegar lá, não cair em prantos lá na hora do casamento dele, porque tá difícil para mim. A mulher, se eu falar para vocês assim, eu vou colocar um defeito nela, ela não tem defeito. É uma excelente pessoa, não tem uma pessoa que fala mal dela. Não existe uma pessoa sequer, uma outra minha mãe que tá chegando na vida do meu pai. Então eu só tenho que desejar para ele o quê? A felicidade dele. Mas ao mesmo tempo eu olho, eu vejo um sonho indo embora. É minha mãe que partiu, é meu pai que está indo, é a nossa casa ali, uma baita casa que está indo abaixo, porque parece que está vindo uma reescavadeira e vai derrubar todos os nossos sonhos, porque a partir do momento que aquela casa, que ele vender aquela casa, a gente não passa mais aquele portão para dentro. E aquela casa tem uma história, a nossa história está ali. É uma história de 20 anos.
Então, assim, é muita coisa. Aí eu acho que eu vou ter que tomar até remédio para ir no casamento do meu pai. Estou me preparando, estou. Psicologicamente, estou, sabe, só o ó, mas mesmo assim, aí eu estou tentando fazer alguma mudança para eu ficar diferente, para eu chegar lá, sabe? Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu sentir bem comigo mesmo, para eu chegar lá e não fazer feio, porque é muito difícil para mim. Gente, isso não é ser mimada, não, tá? Pelo contrário, eu nunca fui mimada. Nossa, se eu falar para você da minha história, né, nunca fui mimada. O meu negócio é porque é aceitação. É aceitar que minha mãe partiu, aceitar que meu pai vai embora e aceitar ainda que a casa vai vir ao chão, porque a partir, porque tudo desabou em fração assim de 1 ano e meio. Mudou tudo, mudou a nossa história. Aí a venda da casa é a surpresa maior, porque a partir do momento que vendeu a casa, acabou nossos sonhos ali, os nossos sonhos foram engolidos. É óbvio que vai fazer uma grande diferença para mim a herança, mas só que e o sonho? Era um sonho da minha mãe e dele. Eles investiram demais ali. Foi valores e valores. Aí eu comecei a digerir, digerir. Graças a Deus, o meu filho chegou, chamou. Aí eu vim embora. Falei, graças a Deus que eu vou embora. Aí vim embora para casa. Cheguei aqui, falei, meu filho, ainda bem que você chegou. É que eu precisava ir embora. Aí depois, quando eu voltei, depois mais tarde eu voltei lá, ele foi pedir minha máquina de costura que eu dei para eles. Eu dei, não, eu deixei com eles. Eu comprei a máquina de costura antiga, que minha mãe era apaixonada com essa máquina, porque ela tinha perdido a dela. E quando eu trabalhei no restaurante de São Paulo, eu trabalhei no restaurante que ele tinha uma loja de móveis antigo. E móveis antigos é muito caro. E eu cheguei lá, ele falou para eu ir lá conhecer a loja dele, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho, eu vi essa máquina. Eu falei, não, você vai me vender essa máquina mesmo que seja parcelado. Aí ele foi, me vendeu a máquina. Ele falou, não, pode levar. E eu, na hora, eu falei, não, tem que levar antes que o outro leve. E eu trouxe essa máquina e dei para minha mãe e ele, porque era o sonho deles ter essa máquina de volta. Aí ontem ele me pediu ela, falou assim, eu deixo ele levar. Eu falei, pai, claro, eu deixo. Eu falei, eu ia pegar ela se o senhor não fosse levar. Mas já que o senhor vai levar, que o senhor quer usar, você pode levar à vontade. Eu comprei foi por causa de vocês mesmo, até porque eu tenho as máquinas novas em casa. Aí ele vai levar. E para mim agora foi até bom que virou o presente de casamento deles. Mas assim, ainda é muito difícil, gente. Olha, vocês verem que o mundo, ele não gira, o mundo capota. A gente é um instante, e no instante a gente não é nada. Até 2025, entrar janeiro de 2025, a gente estava vivendo uma vida. É do mesmo jeito. Depois essa vida virou, capotou. Aí virou o que virou. Hoje cada um segue para o seu lado, meu pai seguindo a vida dele, daqui a pouco a casa também vai embora e a gente vai seguir, seguir e seguir. A gente tem que ter muita maturidade para entender, para aceitar, para acreditar que tanta coisa pode acontecer na vida da gente em fração de segundos, em fração de tempo assim, muito rápido, tudo muito rápido. Foi só perder a minha mãe que o mundo não girou, o mundo capotou. E eu estou aqui feito uma anaconda, anestesiada, tentando entender, digerir tudo isso para eu seguir em frente. Vamos esperar esse casamento acontecer para eu também ver como eu vou reagir e também dar continuidade, né? Porque a vida continua independente de qualquer coisa. E é isso aí. É a minha história.